Bom dia, mais uma pregação no nosso canal Praise God. E hoje nós vamos nos basear no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 17. E o tema da nossa mensagem é: chame da maneira que Deus o chama. Então, nesse capítulo, exatamente nesse versículo, diz assim: Deus que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se existissem. Muitas vezes, quando olhamos para nós mesmos, não vemos o que podemos nos tornar. Mas quando Deus olha para nós, ele vê o que podemos nos tornar por sua graça. Quando Jesus viu Simão pela primeira vez, mudou seu nome para Pedro, que significa rocha. Mas Pedro instantaneamente se tornou alguém com essas características de uma rocha, ou seja, sólido, estável e inabalável? Não, de maneira nenhuma. Pedro não cultivou essas características de imediato. Por muito tempo, ele continuou a agir como um junco que se curva para todos os lados que o vento sopra. Certa vez, quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, ele deu um ousado passo de fé e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir até ti sobre as águas. Mas o vento forte, Pedro ficou com medo. E quando começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Você pode acompanhar isso em Mateus capítulo 14, no versículo 28 a 30. Em outra ocasião, ele disse: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Nós podemos checar essa fala de Pedro em Lucas capítulo 22. Então, nós podemos checar essa frase de Pedro, que ele diz que está pronto para ir com o Senhor até para a prisão ou mesmo para a morte, no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 33. Daí, algumas horas depois, ele negou ter conhecido Jesus, não uma, mas 3 vezes. Lucas, capítulo 22, versículos do 54 a 62. Você pode checar. No entanto, ao longo de seu comportamento semelhante ao de um junco, Jesus continuou chamando de Pedro, ou seja, rocha, até que um dia, como Jesus o viu, começou a criar raízes nele. Naquele dia, no dia de Pentecoste, Pedro se levantou para pregar a 3.000 pessoas, e essas foram salvas. Lá em Atos, então, em Atos, capítulo 2, versículo 41, mostra esse dia em que Paulo se tornou essa pessoa sólida, estável e inabalável quando pregou para 3.000 pessoas e estas foram salvas. Pedro realmente havia se tornado uma rocha, uma coluna na igreja primitiva. E foi assim que Jesus transformou Pedro. Então, assim como Jesus transformou Pedro, é assim que Deus deseja que mudemos as pessoas e as situações em nossas vidas. Se você deseja que seu esposo seja um homem ativo na obra do Senhor, então você declara Salmo 128, 3, que diz: videira frutífera. Então, diga que seu esposo é uma videira frutífera, que os seus filhos são frutíferos, que as suas amizades são frutíferas, o seu negócio. Então, seja obediente e siga o conselho de Deus, que diz para você chamar as coisas que não existem como se existissem. E você vai perceber uma mudança radical na sua vida. Deus não nos manda fazer nada que não tenha grandes resultados em nossas vidas. Você só precisa apenas ser obediente. A obediência é a chave da vitória que você precisa para mudar a sua situação.